2020 começou, uma nova década aí se iniciando. Janeiro já tá quase acabando e já mudou, cara, praticamente nada. Porque, cara, depois do dia vai continuar vindo à noite, depois de janeiro continua vendo fevereiro, as contas vão continuar chegando e para muita gente o salário continua desse jeito. Eu vejo que por muito tempo eu vivi isso, fui um cara que esperava as coisas acontecerem para mudar, né? E como eu vejo muita gente ainda hoje em dia faz um monte de meta pro ano, né? No Réveillon diz que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida, que a sua vida vai mudar, que eu vou abrir meu negócio, que eu vou fazer minha faculdade e tal, todas aquelas metas, e as pessoas simplesmente esperam que isso aconteça, esperam que alguém bata na porta e traga uma solução, mas cara, isso não vai acontecer se você não for atrás das mudanças que você quer, elas não vão vir atrás de você. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, 5 comportamentos para você poder mudar de vida em 2020. Bom, antes de mais nada, te pedir para você poder se inscrever, você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que é novo aqui no Desaigui, se inscreve aqui embaixo no botão, ativa as notificações para você sempre receber os novos conteúdos que a gente estiver postando. Para você que já era nosso inscrito, né? Eu fiquei, acho que 3 anos quase sem postar vídeo, mas agora eu tô voltando, vou dar uma repaginada total, né? Antes eu falava somente de marketing de relacionamento, eu vou falar agora de diversos outros temas, desde negócios, livros, educação financeira, criptomoeda, tudo, tá? Eu vou falar de tudo agora nesse canal, então se você já era inscrito, continue com a gente, se gostar do vídeo no final, curte, compartilha com as pessoas, seus amigos, que eu tenho certeza que vai agregar muito e vamos pra cima. Então, primeira dos 5 comportamentos que eu vou falar aqui para você poder mudar de vida em 2020 é gerenciamento de tempo, né? Independente se você é milionário, se você é bilionário ou se você está 10 graus abaixo do nível da pobreza, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, ninguém consegue comprar mais do que isso, ninguém consegue aumentar ou diminuir esse número. Então, o que difere as pessoas, um bilionário de um cara pobre, é o que ele faz e como ele administra essas mesmas 24 horas que todo mundo tem. E eu vejo que isso é meio que chovendo molhado, todo mundo já ouviu isso alguma vez, mas eu vejo como é que a galera simplesmente não age em relação a isso, né? Então por isso que eu botei até como primeiro comportamento, porque tempo é o bem mais valioso que você pode ter e você precisa se concentrar, você precisa se conscientizar que você tem que manter a sua agenda, você tem que organizar e controlar as atividades do seu dia a dia, senão você vai ser um cara, você vai deixar de ser produtivo para ser um cara ocupado ou desocupado, né, como é o caso de algumas pessoas. Então, manter as atividades dentro de uma agenda de forma organizada e controlada é fundamental. E existem alguns, você pode usar o papel, né, uma agenda de papel e caneta, como o que te caber melhor. Porém, existem vários aplicativos no telefone, muitas das vezes que já vêm nas configurações padrões do telefone, tanto iPhone quanto Android. Por exemplo, o aplicativo Agenda, que tem tanto para Android quanto iPhone, eu gosto muito desse aplicativo, eu uso a Agenda nesse aplicativo, tem como botar endereço, colocar notas, você bota para despertar, tempo de viagem, enfim, é muita coisa bacana que tem nesse aplicativo. O aplicativo Lembretes eu também uso demais, ele já vem na configuração do iPhone, você também coloca para te lembrar na hora, um alarme na hora do lembrete, uma atividade, você divide por tipos de atividade, até o próprio bloco de notas ou o To-Do-It também, são aplicativos que você pode utilizar para poder controlar, né, para poder gerenciar as suas tarefas do dia a dia e assim gerenciar o seu tempo, que é fundamental, né? E uma dica que eu vou te dar aqui é você separar as suas atividades diárias em 4 categorias, beleza? Quais são essas categorias aí? Você vai ter, a primeira delas, atividades importantes e urgentes, beleza? O que são essas atividades? São aquelas atividades que se você não fizer, se você deixar procrastinar, simplesmente vai dar merda. Tipo de atividade que você não pode procrastinar, que você não pode. Muitas das vezes essas atividades se tornaram urgentes porque você, né, porque nós, no falando geral, procrastinou elas para poder fazer. Então, vou dar um exemplo aqui, tipo tarefa da faculdade para entregar no dia seguinte, para quem estuda, né, no caso, relatório de trabalho, controle de estoque do seu comércio, fluxo de caixa do seu negócio. Então,
é o tipo de atividade que está nessa categoria 1, que são importantes e urgentes, que são atividades que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum. E uma dica para essa categoria é você minimizar ao máximo, você colocar o mínimo possível de atividade nessa categoria. Por quê? Porque você tem que aprender a selecionar e gerenciar o seu tempo. Muita gente confunde as atividades dentro das categorias e essa tem que ser o mínimo possível para que você possa cumprir todas elas com excelência. A segunda categoria são as atividades importantes, mas não urgentes. Eu vejo que muita gente negligencia essa categoria de atividade. Por quê? Por não serem urgentes. Talvez são atividades que não vão te gerar um impacto, um resultado no curto prazo, mas por longo prazo elas são fundamentais. O que você pode enquadrar aqui atividades como leitura, atividade física, um estudo de algum tema, de alguma língua, um podcast que você ouve, enfim, atividade que você vai agregando conhecimento, coisas que vão te gerar impacto e resultado por longo prazo, talvez não por curto prazo, mas elas são importantes, beleza? Então, muita gente negligencia isso aqui por dizer que não tem tempo, mas na real não gerencia o próprio tempo e tem outras prioridades em vez de fazer atividades como essa, beleza? Terceira categoria, urgentes, mas não importantes. Essa daqui é um grande dilema, por quê? Vai depender muito da vida de cada um, mas são o tipo de atividade que você precisa fazer, né? Porque às vezes por isso são urgentes, mas elas não são importantes se você vir numa visão geral. Botei aqui alguns exemplos, lavar o banheiro, arrumar o armário, dar banho no cachorro. São coisas que na maioria das vezes você pode delegar. Você pode buscar de alguma forma delegar essas atividades para você poder poupar seu tempo, né? Save time, você poder utilizar o seu tempo numa outra atividade. E isso não tem nada de errado, porque às vezes a atividade que está na tua categoria número 3 é a atividade de número 1 de outra pessoa. Um exemplo, cara, arrumar a casa, né? Se você tiver condições de repente pagar alguém para fazer isso, melhor. Dar banho no cachorro, se você puder pagar um clubinho, melhor, porque você está poupando tempo. Como eu falei, isso vai de cada um, mas o gerenciamento de tempo é você pensar e se planejar quanto a isso. É o que eu falei, muita gente sabe que tem que fazer isso, mas não bota o foco necessário aí. Então, se você tem como terceirizar, né, se você tem como delegar atividades que são que são urgentes, mas não são importantes, melhor para você, porque você investe o tempo numa outra atividade. E a quarta categoria são atividades não importantes e não urgentes, que é, por exemplo, você olhar as redes sociais, assistir uma série no Netflix, etc. Não que você não vá fazer essas atividades, mas você precisa ter consciência de quando você vai fazer e se planejar para isso, porque muita gente passa boa parte do tempo dela fazendo atividades dessa categoria e deixa, por exemplo, a atividade da categoria número 2 de lado, ou até mesmo da categoria número 1 para o último tempo ali, né, para os 45 do segundo tempo, e aí se tornam atividades importantes e urgentes. Busque, como eu falei, busque ser mais produtivo e menos ocupado. Você tem que investir tempo e focar nisso. Eu vou te dar agora também 4 dicas em relação a você separar as suas atividades. Primeira dica, limite ao máximo as atividades que são importantes e urgentes, planejando e delegando melhor. Segunda dica, aumente as atividades importantes e não urgentes, separando tempo para cada uma delas para que você consiga cumprir todas também. Terceira dica, delegar com inteligência as atividades urgentes, mas não importantes. Foi o que eu já falei bastante sobre isso. Quarta dica, ter consciência das atividades que não são importantes e nem urgentes e planejar o momento em que você irá fazê-las e não fazer simplesmente quando você quer. Então vamos agora para o segundo comportamento, gestão de aprendizado. A gente hoje, no nosso mundo atual, a gente está 24 horas por dia cercado de informações. Nunca se teve tanta informação em nenhum momento na história, se teve acesso a tanta informação quanto se tem hoje. Por causa do advento da internet, posteriormente o advento do smartphone, você precisa selecionar com muita sabedoria quais informações você vai ou não absorver. Você vai permitir que o seu cérebro absorva, né? É você aprender as coisas certas. Porque existe muita distração na internet. Vou te dar um exemplo aqui. Isso acontece comigo direto. Não sei se acontece com você. Eu vou fazer às vezes pesquisar sobre algum assunto no Google ou no YouTube
daqui a pouco, quando eu paro para perceber, eu estou pesquisando algo que não tem tipo nada a ver com aquilo que era a minha intenção primária ali, né? Com aquilo que eu comecei a fazer. E também, não sei se acontece com você, quando eu tento às vezes lembrar o que eu li no dia anterior, eu não consigo lembrar de nada. E às vezes foi algo que eu achei, cara, foda, e no dia anterior que eu li um capítulo de um livro, que eu falei, cara, eu preciso aplicar isso na minha vida. E no dia seguinte eu tento, tipo, explicar pra minha esposa ou pra alguém e eu não consigo lembrar. O que você tem que entender, cara? O nosso cérebro, ele evoluiu para se concentrar em sobreviver. Ele foi equipado para esquecer informações que não são relevantes para a nossa sobrevivência. Né? Ele se concentra no que é necessário para nos manter vivos, como por exemplo a respiração. A gente faz no automático, né? Mas o ato de respirar, cara, você tem aqui vários e vários músculos atuando, vários neurônios, órgãos, células que estão sendo utilizadas, estão sendo recrutadas aqui pelo seu cérebro para você conseguir fazer esse ato da respiração. Só que hoje é inconsciente. Ou, por exemplo, se a gente for falar antigamente, né? O cérebro ele focava em guardar uma informação, por exemplo, qual fruta você pode ou não comer, qual a cor de uma cobra venenosa ou não, porque são informações que, se você não souber, provavelmente você vai morrer, né? O cérebro, ele por anos e mais anos, nosso cérebro ele foi moldado para isso. Isso tem nome, se chama memória seletiva. Então, quando você quer gravar alguma coisa, mas o seu cérebro ele precisa entender que você quer absorver aquela informação, porque você tem informação aqui o tempo todo no seu dia a dia, o seu cérebro recebendo informação e ele está aprendendo tudo esses estímulos, ele vai aprendendo. Então, você precisa dizer para ele de forma consciente quais informações ele deve ou não reter. E agora eu vou te passar 3 dicas para aumentar o seu poder de reter informação, né? Então, a primeira dica é a técnica da repetição espaçada. Como é que funciona essa técnica? Digamos que você leu aí um capítulo hoje, você leu um livro hoje, algo que você achou, cara, fantástico, tipo, você leu hoje, amanhã você novamente vai ali reler, seja algo que você tenha grifado no livro ou que você tenha feito um resumo, tá? Estou dando um exemplo aqui de um livro. Então você fez um resumo e você grifou. Eu, por exemplo, gosto de sublinhar. Se é algo muito importante, no dia seguinte eu vou lá e leio de novo o que está sublinhado. Depois de uma semana, você novamente vai revisar esse conteúdo e novamente depois de um mês você vai revisar esse conteúdo e aí você vai aumentar a sua absorção. A segunda dica que eu posso te dar, eu não sei se você conhece sobre a pirâmide do aprendizado, né? Ele tem até um cara, William Glasser, o cara que fez a pirâmide de William Glasser, que é a pirâmide do aprendizado, e ela diz que existem 2 tipos, né, de aprendizado, o passivo e o ativo. E obviamente um aprendizado ativo te permite ter uma absorção maior da informação. Então, por exemplo, quando você somente lê, você absorve só 10% da informação do conteúdo que você leu. Então, agora se tu lê e aí você for para um debate, seja num bate-papo na internet, seja com amigos, você conversar, perguntar, repetir, você absorve 70%, ou seja, você vai absorver 7 vezes mais conteúdo do que se você tivesse somente lido. Então, olha que bacana, a forma com que você mais absorve conteúdo é quando você ensina aos outros, né? Então, você vai absorver 95%, tipo, praticamente tudo. Então, cara, isso aqui é uma coisa muito boa para você poder aumentar, né, a retenção aí das informações que você acha importante. Uma terceira dica é dormir bem. Isso aí a galera vai gostar demais. O sono, né, e principalmente um sono de qualidade, ele ajuda na retenção das informações. Então, algo em torno de 6 a 8 horas por dia, que é o recomendado, vai te ajudar a você ter uma absorção melhor daquilo que você estuda ou daquilo que você aprende, enfim. Terceiro comportamento para mudar de vida em 2020, controlar o seu ambiente. Cara, é incrível, porque o ambiente é o que define quais hábitos, né, você vai manter ou não, ou quais hábitos você vai adquirir ou não. Isso é fantástico, né? Porque nenhuma mente é forte o suficiente para poder recusar um hábito que você repetidamente reforçou ele durante algum período. Vamos lá, um exemplo. Cara, você almoçou e pede sobremesa. De repente você fez isso por muito tempo. Talvez no trabalho, ou no quartel, ou enfim. Se você reforça esse hábito de sempre comer alguma coisa doce após o almoço,
Para você te perder isso, cara, isso é bizarro de difícil. Ou um exemplo, o videogame, né? O videogame, o cara que trabalha home office, mas ele gosta muito de jogar videogame. Então, assim, como é que você controla o ambiente? Dando um exemplo do videogame. Cara, se você não consegue deixar de jogar videogame para poder trabalhar, fazer o que tu tem que fazer ali das suas atividades de categoria 1, né? Importantes e urgentes, cara, vende essa merda. Vende o videogame ou empresta para um amigo por tempo indeterminado, mas controla o seu ambiente, né? Até vou dar uma dica para quem trabalha home office. Eu já trabalhei home office por muito tempo. Vou te dar algumas dicas, né, para você poder controlar o seu ambiente. Cara, primeiro, cria uma rotina. Não é só porque você trabalha em casa que você não precisa ter um horário para você começar a trabalhar, um horário para você terminar de trabalhar. Você precisa ter uma rotina de trabalho. Reserva um local específico para trabalhar. Nada de trabalhar no sofá, na cama. Que seja uma mesa. Pô, não tem um escritório, mas que seja uma mesa. Enfim, um local que você engatilha na tua mente. Quando você sentou para trabalhar, você está trabalhando. Estabeleça horários, seja com a sua esposa, seja com os seus pais, para não haver conversas ou tarefas de casa. Então, são dicas básicas que assim, vai mudar bastante a tua produtividade para quem trabalha home office, né? Outra coisa, um local de leitura. Cara, qual é o local e horário mais calmo da sua casa para você poder ler? Então, isso é controlar o seu ambiente, porque o seu ambiente ele vai moldar ali os seus comportamentos, as suas atitudes, e você pode controlar isso. E uma outra coisa também relacionada, olhando esse comportamento de uma outra perspectiva, é você selecionar muito bem as pessoas com quem você anda, cara. Isso é fundamental. O hábito ele é fortalecido ou enfraquecido pelo esforço repetitivo, e isso está muito influenciado às influências, tanto do ambiente quanto das pessoas, né? As pessoas fazem o ambiente, então... próprio, se não me engano, foi Sócrates, eu não sei quem foi, cara. O homem é produto do meio, isso está se referindo ao ambiente, mas isso também é bem relacionado às pessoas que estão ao seu redor, né? Então tenha muito consciência de quais são as pessoas com quem você mais convive. Você tem consciência hoje? Se eu te perguntar, cara, quem são as 5 pessoas que você tem mais convívio? Você consegue me falar com clareza? Como essas pessoas influenciam você? Positivamente ou negativamente? E aí vai aquela frase que todo mundo já ouviu: se você é o melhor da sua roda de amigos, mude de roda. Por quê? Porque você não vai conseguir evoluir. As pessoas que te cercam, o teu ambiente, ele te força para cima ou ele te força para baixo. Ele te mantém sem você conseguir crescer ou ele te puxa para cima. A galera meio que discute muito a respeito disso. Mas só vou conviver com pessoas que são melhores do que eu. Isso é falta de humildade. Não tem nada a ver com falta de humildade. É uma questão de você estar buscando crescimento, buscando desenvolvimento, e você precisa tomar decisões que muitas das vezes não vão ser fáceis, beleza? Mas se você quer mudar sua vida em 2020, fazer diferente de como foi os outros anos, esse é um comportamento que você precisa adquirir. Você precisa se afastar de pessoas que só falam de problemas e dificuldades. Você precisa se afastar das pessoas que apontam seus erros e os seus problemas sem nunca oferecer uma solução. Cara, se afaste de pessoas que pensam no curto prazo, só em curto prazo, né? E em prazeres momentâneos. Se afaste de pessoas, principalmente, se afaste de pessoas que não buscam crescimento e desenvolvimento. Porque é o que eu falei. Em algum momento, por mais que elas estejam num nível, né, intelectual, financeiro, enfim, acima de você, em algum momento, se elas pararam de evoluir, você vai passar elas e elas vão te puxar para baixo. Então, isso é muito importante. É algo difícil de se fazer, mas é fundamental você controlar o seu ambiente. Cara, antes da gente seguir aqui, se você gostou do vídeo, clica em gostei. Sério, para tudo e clica em gostei agora, porque já tem mais de 20 minutos de vídeo, com certeza. A gente está numa geração em que o tempo de atenção é 10, 15 segundos. Então, se você chegou aqui, parabéns. Também coloca lá nos comentários e fala assim: eu cheguei. Coloca assim: eu cheguei, porque com certeza vai ser a minoria que vai estar chegando aqui. Então, curte o vídeo, você vai estar me ajudando muito a continuar com esse trabalho, beleza? Quarto comportamento para você fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Tenha sempre certeza de para onde você quer ir e por que você quer ir. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está chegando num velório de um ente querido. Está lá seus familiares, seus amigos, pessoas que você ama. E quando você vai chegando perto do caixão e você olha dentro do caixão, você percebe que a pessoa que está sendo sepultada é você mesmo.
E aí eu te pergunto, o que você diria sobre você mesmo? E o que você gostaria que as pessoas que estão nos velórios, as pessoas próximas a você, pessoas que estão dentro do seu ciclo de influência, o que você gostaria que elas estivessem falando a respeito de você? Cara, quando você consegue responder isso, você tem uma clareza maior do que é o seu porquê, né? Qual é o seu motivo, qual é o seu propósito. Vem a pergunta seguinte, o que você está buscando hoje está relacionado ao teu propósito? Está relacionado à forma como você quer ser lembrado? Qual é o teu desejo ardente? Por que você faz aquilo que faz? Você não precisa, cara. Eu vejo que muita gente passa, tipo, por exemplo, vamos falar a respeito de trabalho. Às vezes o cara passa a vida inteira trabalhando em algo que ele não quer. E esse é cultural nosso. A gente, quando faz 17 anos, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer pelo resto da vida. Para começar uma faculdade, para ser um trabalho que a gente vai fazer pelo resto da vida. Só que olha que loucura, cara. Uma pessoa que tem 17 anos não tem ainda o mínimo de experiências, não viveu coisas suficientes para poder decidir o que ele vai fazer pro resto da vida. Então, não tem nada de errado em você mudar isso depois, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, sim, eu mudo de opinião porque eu sou inteligente. Isso é óbvio, cara. Se você viveu uma experiência nova, se você adquiriu um novo conhecimento, mudar é o óbvio, sabe? É o óbvio. O teu trabalho, ele vai preencher a maior parte da tua vida. Não faz sentido você trabalhar algo que você não gosta pela maior parte da sua vida. Uma dica que eu posso te dar para você poder encontrar o seu porquê se permita viver novas experiências. Permita viver novas coisas. Você precisa ampliar o seu campo de visão. E aí me lembra uma frase de Napoleão Hill, que até no início do livro dele que eu gosto muito, Pense em Riqueza, em que ele fala o seguinte: o desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Napoleão Hill é o cara. Quinto comportamento é gerir as finanças. Cara, esse daqui não importa se a profissão que você atua, não importa a tua atividade técnica ou se você é universitário, todo mundo vai lidar com dinheiro todo santo dia. A gente vive num mundo em que tudo você faz com dinheiro. Então, você precisa ter um foco nas suas finanças, em buscar aprender sobre isso e gerenciar, né? Você controlar o seu fluxo de caixa, saber o que está entrando e o que está saindo de grana, né? Isso é o mínimo, você precisa controlar isso. E a gente não é ensinado isso na escola. Eu lembro da minha grade da escola, era 8 tempos por semana de matemática e português, e nunca tinha um tempo de educação financeira, porque eu, por exemplo, não trabalho com matemática, não trabalho com exatas, né? Eu não sou... Embora eu sou do mercado financeiro, né? Mas enfim. Eu não uso fórmula de Bhaskara, por exemplo. Eu não sou engenheiro, mas eu mexo muito com dinheiro, e eu nunca aprendi isso na escola. Então isso é muito louco. Então você precisa criar esse hábito, isso é um hábito, você controlar as suas finanças, né? Então, cara, você precisa controlar primeiro o seu fluxo de caixa, o que entra e o que sai. Fiz errado, né? O que entra e o que sai. Que seja com uma planilha de Excel, um papel e caneta, um caderninho, um bloco de notas do celular, não importa. Eu uso muito o aplicativo Guia Bolsa, eu vou te recomendar ele, cara. Ele é fantástico, ele tem até uma função para você botar em automático. Você passou o débito no teu cartão ou crédito, ele já registra automaticamente o gasto, mas eu não te aconselho a fazer isso, você deixa tudo em manual, para você criar o hábito de você ir lá e anotar o que você está gastando, beleza? E você consegue dividir por gastos, por contas, é incrível esse aplicativo, eu gosto muito. Você tem que usar o que vai te adequar melhor, beleza? Então tenha clareza do que acontece com o teu dinheiro, não importa o quanto você ganha, importa o que você faz com o que você ganha, né? Busque se educar financeiramente, foi o que eu já falei, a gente passou anos na escola, muitos, né, passaram anos na faculdade, a gente nunca foi ensinado sobre finanças. Então você hoje, utilizando agora 2 comportamentos que eu já falei, você precisa controlar o seu ambiente e controlar o seu aprendizado e inserir no seu dia a dia que você aprenda sobre educação financeira para você poder compensar todos esses anos que você não aprendeu, beleza? E isso vai fortalecer em você o hábito, né, o comportamento de gerenciar as suas finanças. Eu posso indicar aqui, seja no YouTube e o podcast também do Primo Rico, do Thiago Nigro, não, Primo Rico, cara, é incrível. Eu sou um cara que consumo todos os vídeos dele, os podcasts principalmente, gosto demais. Me Poupe, da Natália Arcuri, e um canal muito top aí que eu também posso te indicar, que eu conheço o cara, sei que é um cara de boa índole, que é o canal Diz Aí Gui.
Algumas dicas, né? Tenha humildade para descer de nível se for necessário. Aprenda a investir. Aprenda a investir. Você tem que saber o que é tesouro direto, CDB, LCI, debenture, ações, fundos de investimento, fundos imobiliários, criptomoedas. Você tem que entender qual a função, né? Como funciona cada um desses investimentos e qual é o melhor para o teu objetivo. Não terceiriza esse conhecimento, cara. Você precisa saber isso. Isso é fundamental para poder viver. E, cara, esquece poupança. Poupança não é investimento. E eu tenho certeza que quem guarda dinheiro vai continuar pobre, porque guardar dinheiro não é investir dinheiro, beleza? Cara, se você gostou desse vídeo aqui, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse conteúdo aqui para todo mundo e espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo do canal Diz Aí Gui.